Agora, na Rádio da Família, o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Sábado, dia 15 de julho. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 10, versículos 24 a 33. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Estamos ainda no contexto, no discurso que Jesus faz aos seus discípulos quando os envia em missão. E eu disse também que aqui em toda a Diocese de Paranavaí, no mês de outubro, nós teremos uma grande missão feita pelos missionários da iniciação à vida cristã. É impressionante que quando Jesus está falando para os seus discípulos que foram enviados em missão, ele fala que eles foram para anunciar o reino de Deus, que eles vão encontrar perseguição, e no dia de hoje ele diz por 3 vezes, escute bem, por 3 vezes ele diz uma frase impressionante, porque é Deus quem está falando. Não é um presidente, não é um prefeito, um governador, alguém importante, um poeta, um escritor. É Deus. Ele sabe o que está falando. Ele tem autoridade para falar muito mais do que qualquer ser humano de qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo da história. E Jesus diz por 3 vezes: não tenhais medo. Não tenhais medo. Isso é muito importante para nós. Você que é católico, você que é católica, não tenha medo. Não precisa ter medo. Deus conhece muito mais do que nós as realidades que estão ao nosso redor, mas diz Jesus, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Nada se escapa ao olhar amoroso de Deus. E Deus, Ele não nos conhece para nos condenar porque quer nos culpar. Ele nos conhece porque nos ama. Ele é o Pai querido que não recusou de dar o que Ele tinha de melhor, o seu próprio Filho, para nos salvar. Diante disso, é evidente que nós precisamos abraçar essa proposta com alegria, participando de uma comunidade, se envolvendo em algum grupo, nesta grande corrente de bondade que é a Igreja Católica.
no mundo inteiro. Aliás, as igrejas que têm o Evangelho, que vivem o Santo Evangelho, são boas. Mas diz Jesus uma coisa muito importante: aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, para esse eu também vou me declarar a favor dele diante do meu Pai. Mas quem se negar, eu também silenciarei. Então, que bonito ver aqueles que partem em missão, aqueles que vão passar pelas casas anunciando o reino de Deus, falando do seu testemunho, falando do seu encontro com Deus. Esses estão dando testemunho de Jesus perante os outros. Que o Senhor abençoe nossos passos e o nosso dia, este sábado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou na Rádio da Família o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.